Bom dia, meu nome é Keila Nossi e nós estamos no Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e hoje eu quero te fazer um convite especial. Se você está ouvindo esse devocional logo cedinho no seu dia e se você mora em Belo Horizonte, eu quero te convidar a estar conosco hoje na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Hoje nós teremos uma grande festa de celebração pelos 113 anos da nossa igreja e nós teremos uma programação especial às 9 horas da manhã ali na Praça Raul Soares, número 203. Você é nosso convidado, nós queremos te dar um abraço e fazer com que você experimente dessa presença do Senhor nesse dia. Então esse é o meu convite para você. Nós estamos estudando o livro de Atos e hoje nós vamos ver o capítulo 7. Esse é um capítulo que nos mostra um dos momentos mais impactantes do Novo Testamento, centrado no discurso de Estevão, que culmina então em seu martírio. Esse relato não apenas confronta a resistência dos líderes judeus da época, mas também nos oferece lições profundas sobre fé, sobre o testemunho e o compromisso com a verdade. Então hoje nós vamos explorar os principais ensinamentos desta passagem e como eles podem influenciar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Estevão começa o seu discurso recontando a história de Israel, desde Abraão até as promessas feitas a Moisés e o saque de Davi. Ao fazer isso, ele estabelece um contexto que mostra como Deus tem trabalhado através da história do seu povo. Estevão, ele enfatiza que desde o início o povo de Israel enfrentou resistência aos mensageiros de Deus. Ele menciona os profetas que foram perseguidos e até mesmo mortos. E isso mostra que a rejeição à verdade não é algo novo ou apenas do nosso tempo, mas é uma tendência humana. Desde o jardim do Éden, a nossa carne traz uma motivação, uma inclinação para o mal, e isso nos afasta de Deus. Esse não foi um problema apenas do tempo de Estevão, foi um problema destacado em toda a humanidade e persiste até hoje em nós. Quantas vezes nós temos uma rejeição, uma propensão a negar a existência de Deus, a não compreender as suas ações e a não aceitar a sua vontade sobre as nossas vidas. Então a fala de Estevão também destaca a presença contínua do nosso Senhor. Mesmo em momentos de opressão, de rejeição, ele está ativo e perto do seu povo. Estevão, quando está finalizando o seu discurso, ele então tem uma visão gloriosa de Cristo à direita de Deus, o que é uma reafirmação da fé em um Deus que nunca abandona aqueles que são fiéis. Estevão, quando confrontado com a morte, ameaçado ali por aqueles que o ouviam e iniciando ali o seu apedrejamento, ele demonstra uma coragem imensa. Ele não apenas defende a sua fé, mas também perdoa os seus agressores, clamando a Deus para que não os responsabilize pelo pecado deles. Essa atitude reflete o coração de Cristo e nos ensina sobre o perdão e a disposição de dar as nossas vidas por causa da verdade. Quantas coisas Estevão nos ensinou hoje. Mas diante de todo o discurso dele, você pode ler esse discurso aí completo em Atos 7. Quais são as reflexões que nós precisamos tirar hoje para as nossas vidas? A narrativa de Estevão nos lembra da importância de conhecer a nossa história e de como ela se relaciona com a história da salvação. Hoje você precisa refletir sobre a sua história de fé. Como Deus te encontrou? Qual foi a maneira que Ele te alcançou?
Como Deus tem movido em sua vida, quais os eventos têm moldado o seu relacionamento com Ele. Essa reflexão, esse retorno à nossa história com Deus, nos ajuda a entender que nós somos parte de uma história muito maior, que Ele está escrevendo, que é a redenção de toda a humanidade. Ele começou em você, mas Ele começou em mim, Ele começou em cada um de nós que estamos aqui unidos fazendo esse devocional, porque Ele está escrevendo a história da redenção da humanidade. E nós precisamos ter essa consciência da ação dele em nós, mas da ação dele no seu povo e do resultado dessa história, que é o nosso encontro com ele nos céus. Quais as verdades que você tem resistido em sua vida? Porque a mensagem de Deus está aí, está visível ao seu redor, mas muitas vezes nós estamos tendo a mesma resistência que Estevão estava apresentando aqui durante a história do povo de Israel. Quando os profetas falavam e aí o povo tampava os seus ouvidos e não cumpria o que Deus estava falando. Hoje, será que você tem relutado em aceitar algo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida? Às vezes, as verdades mais difíceis nos desafiam a mudar, e isso pode tornar-se um obstáculo em nosso relacionamento com Deus. Por isso, pergunte a si mesmo: será que eu estou disposto a ouvir a verdade e a me submeter ao que Deus está me chamando a viver? Quando Estevão apresenta um Deus presente que está sempre com o seu povo, será que isso nos faz questionar o nosso relacionamento com o Senhor? Porque às vezes, diante da dificuldade ou do desapontamento, nós às vezes não vemos Deus agindo em nossa vida. Por isso que a nossa fé ela vai ser sim testada. Mas esse capítulo nos encoraja a lembrar que Deus ele está sempre presente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Então, como você hoje pode cultivar um senso da presença de Deus no seu dia a dia? Diante aí do exemplo de coragem de Estevão, você pode se perguntar: o que você faria se estivesse no lugar dele? A disposição de Estevão para perdoar é um chamado poderoso para nós. Será que existem mágoas ou ressentimentos que você hoje precisa liberar? O perdão, querido, é uma expressão profunda da fé e da confiança que nós temos em Deus. Pense em como o perdão pode trazer cura para você e ajudar os outros em sua vida. Atos 7 é uma passagem desafiadora que nos confronta com a realidade do chamado para a verdadeira fé e um compromisso sincero com o nosso Deus, mesmo diante da adversidade. Estevão é uma figura inspiradora que nos mostra que ser fiel a Deus pode sim exigir sacrifícios. E ao refletir sobre a sua história, a resistência que ele teve à verdade, a presença constante de Deus, a coragem em face da opressão, nós hoje podemos nos fortalecer no nosso relacionamento com o nosso Pai. E hoje nós temos a oportunidade de nos tornarmos testemunhas mais efetivas da sua graça e do amor dele em nossas vidas. Que as lições de hoje nos incentivem a viver de maneira que glorifique a Deus, a amar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo quando isso é muito desafiador, e a perdoar a todos que têm nos ofendido. Vamos orar? Pai, nós nos entregamos diante do Senhor e te agradecemos pelos testemunhos que o Senhor nos deu mediante a tua palavra. Obrigada porque hoje a gente pôde aprender tanto com Estevão, nos lembrando, Senhor, que nós precisamos recordar que há uma história sendo vivida. Não é a minha história, é a sua história, é a história da redenção da humanidade. E que o Senhor nos chama para fazer parte desse projeto, da sua história. O Senhor conta conosco e que esse é um privilégio.
Nós precisamos nos lembrar que nós vivemos num mundo difícil, onde há muita resistência com relação à tua presença, à tua palavra, ao teu Espírito, mas que nós precisamos nos revestir do Senhor e do poder que há em ti, para que a gente anuncie a tua palavra mesmo diante dos desafios, sabendo que o Senhor estará presente conosco em todos eles. Então, Pai, hoje nos encha de coragem, de intrepidez e nos faça testemunhas de quem o Senhor é e da tua vontade sobre nós. Que o seu Espírito continue reverberando essa palavra no nosso coração e que hoje a gente possa anunciar aquilo que o Senhor deseja fazer por meio de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá.